crianças? Tudo bem? Ah, não tá tão bem, né? Porque afinal de contas o Brasil perdeu, né? Não tem mais ninguém para a gente correr atrás. Mas enfim, vamos que vamos, né? Hoje, dia 8 de julho de 2026. E nós apresentamos o nosso 10º programa. Graças a vocês, a gente continua. Vamos dar o like, gente? Vamos compartilhar, vamos se inscrever. Tem tanta coisa boa para mostrar para vocês. Muito embora hoje a gente só tenha duas reportagens. Uma mais importante que a outra mais importante que a uma. Mas vocês vão gostar com certeza. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês o Templo Zulai. E o que é o Templo Zulai? Vocês já conhecem, já ouviram falar muito sobre o Templo Zulai. E eu vou apresentar para vocês o Templo Zulai de uma forma totalmente diferente, acompanhada de uma pessoa maravilhosa que vai se apresentar em seguida, e ele vai mostrar para nós cada pedacinho do Templo Zulai. É claro que nós não mostramos tudo externo, porque o dia não estava colaborando, mas a parte interna, tudo, como funciona, como é que não funciona, qual é o objetivo, vocês vão gostar muito. Bora lá ver? Oi, crianças, olha só onde é que eu estou hoje, hein? No Templo Zulai. E agora eu vou mostrar para vocês o Lourenço, esse rapaz lindão aqui, que vai nos ensinar e explicar tudo sobre o Templo Zulai. E aí, Lourenço, como é que você está? Conta para nós quem é você. Bom dia, tudo bem? Eu sou voluntário aqui do templo, eu sou discípulo aqui há 22 anos e vou contar um pouquinho da história do templo, da construção, um pouquinho da filosofia, apresentar aqui a minha segunda casa para todo mundo. Ai, que ótimo! Conta para nós aqui, quem é esse Buda? Esse a gente chama ele de Buda Maitreya, Maitreya em sânscrito, a língua que o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, falava lá na Índia, 2.500 anos atrás. Em chinês, o Milofo, em japonês, Roten. E segundo os ensinamentos do Buda Shakyamuni, esse é o próximo Buda que vai nascer na Terra. Então ele nos ensinou o quê? Que quando os ensinamentos budistas, o Dharma, estiverem acabando na Terra, quando nunca ninguém mais se lembrar dos ensinamentos budistas, um novo Buda vai nascer na Terra para trazer de volta os ensinamentos. E esse é o Buda Maitreya, o Buda do futuro, o Buda da alegria, o Buda da felicidade. Então ele já fica aqui na entrada para dar boas-vindas para todo mundo. Que maravilha! Agora eu estou vendo ali que nós temos uma série de Budas, né? Vamos até lá ver? E aqui nós estamos com uma sequência de 9 Budas, como vocês podem ver. O que seria isso todos, esses Budas? Qual é o significado disso aqui? Aqui a gente está fazendo uma representação a um costume antigo que existia, tanto na Índia como na China antiga, de entalharem Budas dentro da caverna. Então aqui todas essas imagens representam o Buda Shakyamuni, que são todos o mesmo Buda, o Buda histórico, e a gente está fazendo essa representação de colocar eles dentro dessa grutinha, como se fosse esse costume antigo que existia. Que maravilha! Aqui nós temos o Muro dos Méritos, né, Lourenço? O que significa? Isso, aqui está em português, do outro lado está 100% em chinês. Esse muro foi feito para contar um pouquinho da história da construção do templo. De quando o Venerável veio para o Brasil, o Venerável é o fundador do monastério Fokwan-san, o qual o Zulai faz parte. Fokwan-san é Montanha da Luz de Buda. Hoje, Fokwan-san é a maior ordem budista do mundo, são mais de 350 templos espalhados pelos 5 continentes. E aqui conta um pouquinho da história, de quando o Venerável veio para o Brasil, em 94, ele ficou hospedado na casa do Sr. Chan, ele veio inaugurar um outro templo taiwanês lá em São Paulo, e depois, no outro dia, o Sr. Chan doou a casa dele lá em cima, o templo antigo, e depois de alguns anos se deu a construção do Zulai, até que finalmente, em 2001, foi inaugurado o templo que a gente conhece hoje. Então aqui faz um resuminho dessa história. Ah, que legal. Vamos lá em cima conhecer o resto? Sim, vamos passar a... Gente, olha que coisa mais linda. E aqui, o que nós temos? Aqui a gente tem o Jardim dos Arahats. Os Arahats, eles foram os principais discípulos do Buda.
Após a sua iluminação na Índia Antiga, o Buda ficou quase 40 anos, dependendo do autor, 40, 45 anos, fazendo diversos discursos na Índia e formou a primeira comunidade monástica, a primeira Sangha. E nesse jardim aqui dos dois lados nós temos os seus principais discípulos. A gente chama eles de Arahats. Então, após o seu Nirvana, quando o Buda faleceu, esses discípulos foram os responsáveis de compilarem os ensinamentos que ele deixou durante esses 45 anos de ensinamentos e propagarem para o resto do mundo, fazendo assim a base do que hoje a gente chama de budismo. Entendi. Então foram eles que deram a sequência. Exatamente. Perfeito. Aqui nós estamos numa fonte importantíssima que o Lourenço vai contar para nós onde é. Mas antes disso, Lourenço, conta para nós aonde nós estamos. Bom, nós estamos no Templo Zulai, localizado na estrada Fernando Nobre, 1461. Quem quiser acessar também pode acessar nosso site, templozulai.org.br. Lá vão ter todas as informações de horário, regras de conduta para visitação. Ah, tá. Porque eu sei que não pode entrar animais, tem que vir com roupa decente, não é isso? Isso, como se fosse uma igreja, né? É como um se templo fosse, budista, não é, né? É um templo budista, a gente tem que seguir os mesmos princípios, se fosse numa igreja, Perfeito. num templo, as mesmas regras. E aí, o que você me conta aqui sobre essa fonte, que eu vejo que é uma coisa muito importante? Sim. Ela está em obra, né? Na verdade, hoje está na manutenção, né? Ainda não abriu o templo. É, está sem a água, né? Isso, ao meio-dia a gente liga. Bom, essa aqui é a Bodhisattva Avalokitesvara, em sânscrito, em chinês Kuan-Yin, em japonês Kannon. E aqui no Zulai nós seguimos o budismo Mahayana. E dentro dos ensinamentos do Mahayana, a gente segue os princípios do Bodhisattva. Todo praticante Mahayana busca se tornar um Bodhisattva e depois um Buda. Por quê? O Bodhisattva sempre faz um voto de ajudar ao próximo. E a Kuan Yin, em chinês, diz que ela fez o voto supremo do Bodhisattva, ajudar toda e qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Então ela está aqui, ela é carinhosamente chamada de Mama Kuan Yin, então ela está aqui para nos ajudar, proteger. Existem outras imagens dela aqui no templo, no nosso jardim, lá em cima tem uma imagem muito bonita dela também, no museu. E aqui nós estamos à entrada do templo, né? Isso, aqui a gente pega a escadaria central para parar lá em cima no Portal da Montanha. E você sabe quantos degraus tem aqui? Boa pergunta, nunca contei. Ai, ai. E nós temos mais voluntários do lado de lá, ó. Isso, aí são estátuas que representam monges nos seus afazeres diários. Então eles são Entendi. monges noviços, então eles estão rezando, trabalhando, meditando, dormindo, tomando banho. Então é o dia a dia do monge. Legal, legal. Vamos então lá em cima? Sim. E aqui nós estamos na entrada do templo e temos aqui duas fontes. Qual é o significado dessas fontes, Lourenço? Bom, nessas fontes são 2 jardins de lótus. Infelizmente essa não é época de floração, a gente fica com ela desligada para a semente poder brotar, germinar direitinho. Para quem quiser ver uma flor de lótus pessoalmente, a época que elas florescem aqui no Zulai é de novembro até mais ou menos final de fevereiro. A fonte vai estar cheia de flores, então essa época é melhor para vir visitar ver as flores de lótus. Dos dois lados da entrada, né? Sim. Aí eu vou estar aqui de volta, viu, em novembro? Tem que vir. Ah, mas não tenha dúvida, eu vou mostrar para vocês, podem ficar tranquilos. E o que significa a flor de lótus para vocês? Então, a flor de lótus ela tem uma importância muito grande para o budismo, por quê? A lótus ela nasce no lodo, como a gente pode ver aqui, a água está desligada, então embaixo a gente só tem o lodo mesmo, o barro. E desse barro vai nascer a flor de lótus, que é uma flor muito bonita, um perfume muito agradável. Então, o que o Buda ensina para a gente? E mesmo no ambiente como o lodo, o pântano, onde a flor de lótus nasce, no seu ambiente natural, você pode florir. Então ele traz isso para a gente, para o nosso ensinamento diário. Tal como a flor de lótus, a gente também vive num mundo de imperfeições, cercado do quê? De maldade, fofoca, violência, e nós, pelos ensinamentos, com o nosso devido esforço, a gente pode ser um lótus na sociedade. Então por isso que a flor de lótus está tão presente no ensinamento budismo. Que olha, coisas que a gente está aprendendo que eu não sabia. E o que nós temos aqui nesse pátio de entrada? Qual é o significado, Lourenço? Bom, a gente para aqui no Portal da Montanha, a gente viu lá embaixo na escadaria, e dá de frente para o Campo dos Méritos. O Campo dos Méritos está aqui no templo para lembrar a gente do trabalho correto, do esforço correto, é outro ensinamento do Buda.
Se repararem nas laterais, tanto direita como esquerda, esses quadradinhos fazem alusão a uma plantação de arroz. Então, nos lembra do quê? Nosso trabalho, do nosso esforço correto, que é um dos ensinamentos do nobre caminho óctuplo que o Buda nos ensinou. E aqui nós temos... Aqui é um mural que foi inaugurado esse ano. Esse mural fala um pouquinho das ações sociais que o Zulai promove aqui no Foquan-san, né, o templo, através do Templo Zulai, a gente promove aqui na cidade de Cotia e também em São Paulo. Então tem um pouquinho das ações históricas, a interação com a cidade, com as demais religiões. A gente fala um pouquinho do... Mas vocês também têm 300 crianças que vocês auxiliam, não é? Isso, nós temos uma fundação chamada Fundação Filhos de Buda, ali no Jardim Santa Ângela. Então ali a gente atende as crianças no contrafluxo escolar. A gente oferece aulas de judô, futebol, música, reforço pedagógico, artes, clube do livro. A gente dá apoio também para as famílias, apoio psicológico para as crianças também. Através desse trabalho a gente consegue ajudar várias famílias. Já teve várias crianças que já foram estudar nas nossas universidades fora do Brasil. O Foquan-san mantém universidades nos outros templos, em Taiwan, nos Estados Unidos, na Malásia. Nossa, que bacana! Aqui a gente tem algumas ações da fundação, essas crianças aqui com o uniforme amarelo. Ah, entendi. Olha que bacana, gente. E é muita criança mesmo. Ó. Sim. A gente também tem um grupo de escoteiros aqui no Zulai. Nosso fundador, o venerável mestre, ele sempre disse que o escotismo tem tudo a ver com o budismo. Sempre pensa em trabalhar ao próximo, ajudar ao outro, mantenha também as 3 boas atitudes. Então a gente também ele sempre incentivou o escotismo, não só aqui no Zulai, como no mundo. Aqui nós temos um outro mural, aqui conta mais a história do próprio templo, não é isso, Lourenço? Isso, aqui a gente tem uma foto do templo antigo, quando começou, essa foto. Embaixo algumas fotos da construção mesmo do Zulai, a entrada da imagem do Buda da sala principal, enfim, um pouquinho da nossa história. O marco principal, quando foi lançada a pedra fundamental para a construção do templo. E depois disso, algumas das nossas atividades que acontecem aqui. De sábado nós temos um projeto chamado Bem-vindos. Todo sábado às 11 horas da manhã a gente tem uma meditação aberta ao público e às 14 a gente faz uma palestra voltada para o público brasileiro de introdução ao budismo. Um pouquinho das nossas atividades. Festa junina que aconteceu semana passada. Ah, eu estava aqui, viu? É um método que a gente tem do quê? De nacionalizar o budismo. Então a gente pega um pouquinho da cultura do país, que seria a festa junina, e adapta ela um pouquinho para a nossa cultura. E aí atrai as pessoas também, Sim, não é? para conhecer um pouquinho do budismo. De acordo com o último censo, né, apenas 4% da população brasileira conhece o budismo, é budista. Então, através disso, a gente vai propagando um pouquinho dos ensinamentos do Buda. Aqui a gente tem algumas imagens também dos acampamentos de verão, com as nossas crianças da Fundação e também com os jovens. A gente tem um grupo de jovens chamado IAD, onde eles vêm aqui para fazer diversas atividades. E os adultos, a gente tem uma outra associação chamada BLIA, Buddha's Lights International Association, Associação Internacional Luz de Buda. Que o quê? Seria a outra asa do grande pássaro chamado Foquan-san. De um lado essa asa são os monges e do outro lado a BLIA, onde a gente ajuda a propagar os ensinamentos do Buda e o sonho do venerável de nacionalizar o budismo pelo mundo inteiro. Entendi. Nossa, quanta gente aqui, o que é? Isso acontece aqui no dia 31 de dezembro, é a comemoração do Ano Novo. Então a gente faz uma peregrinação, saindo lá de baixo, lá do Buda Maitreya, a gente vem recitando o nome do Buda, e depois a gente termina aqui no pátio, fazendo uma cerimônia, uma meditação para saudar o Ano Novo. Aí, para quem tiver curiosidade, lá em cima a gente vai estar vendo o sino e o tambor. Dia 31 de dezembro, à meia-noite, a gente toca os dois. Ah, entendi. Nós podemos depois ver lá, não podemos? E esse salão aqui, do que se trata? Aqui é a nossa sala de aula, a gente tem algumas palestras grandes ou recepções a gente faz aqui. E fora isso, ela começou no domingo, foi inaugurada essa exposição do mestre Rui Pei, com algumas fotografias dos nossos templos, principalmente do nosso monastério central em Taiwan.
Então são algumas fotos que o mestre fez ao longo dos anos. A fotografia com certeza nunca morre, né? Sim, quem E quiser. sempre demonstra o nosso passado, que ninguém respeita. Se a gente não respeitar o passado, não pode viver o presente e muito menos o futuro. Cada foto linda, hein? Muito bonita essa exposição. Ela vai ficar até o final do ano, à disposição. Ai, gente, pode vir conhecer, hein? Vai ficar até o final do ano. Então, não... é depois do meio-dia, né, que é permitida a Sim, entrada para visita, né? De terça a sexta, do meio-dia às 17 e sábado e domingo, das 9h30 às 17. Perfeito. Lourenço, e o que é esse mapa aqui? Esse mapa foi inaugurado também esse ano, tem acho que um mês que foi inaugurado. Ele mostra todos os capítulos da Blia, como eu falei lá atrás, né, da nossa associação, são os budistas leigos que ajudam no Fokuan-san. Então, todas as sedes mundiais onde nós temos um capítulo da Blia. Certo. E aqui é o templo propriamente dito, né? Isso, ali a gente chama a nossa sala principal, a gente chama de Sala do Grande Herói. Grande herói é outro adjetivo que a gente pode se referir ao Buda. Ah, entendi. Vamos dizer assim, conta para nós onde nasceu o Buda e onde está a principal estátua dele. Bom, o Buda nasceu na Índia antiga, há 2.500 anos atrás, no reino dos Sákyas. Ele era o príncipe desse reino. A principal estátua do Buda eu não vou saber dizer para a senhora, porque existem várias grandes estátuas na Tailândia, no Japão, no nosso templo lá em Taiwan. Então, existem muitas imagens do Buda espalhadas, não existe uma principal. O budismo ele é uma religião que não existe uma única sede, como a gente pode falar do catolicismo, pensar em Roma, como existem várias escolas, várias tradições, então a gente tem várias sedes. Então nós temos a nossa em Taiwan e tem sedes de outras escolas no Japão, na Tailândia, na Coreia. Mas começou na Índia. Começou na Índia, 2.500 anos atrás. Daí após a morte do Buda, um pouquinho os monges levaram, após alguns séculos, os ensinamentos para a China, para a Tailândia, Vietnã, Camboja, e foram se espalhando pelo mundo. Aqui nós temos algo muito especial. Esse é o incensário. Em que todos os visitantes passam por aqui, não é isso, Isso, é um Lourenço? costume que existe. Sempre que a gente vai num templo budista, não importa qual a tradição, a gente faz uma oferenda de incenso ao Buda em sinal de gratidão pelos ensinamentos que ele deixou para a gente. Bom, a oferenda de incenso, nós seguramos o incenso com a mão direita, com o dedão na base, a esquerda sobre a direita. Erguemos ele na altura da sobrancelha, olhando para a imagem do Buda lá no altar, e daí nós agradecemos. A oferenda de incenso é sempre gratidão. Família, amigos, trabalho. E no final a gente oferece o incenso ao Buda, deposita ele no incensário, e depois lá na frente a gente retira uma palavra de Dharma, um ensinamento do Buda. Nós estamos em português e em chinês. Isso. Mas o de português acabou. Não tem, não, já não tinha domingo. Domingo já tinha acabado também. Vai precisar fazer. Domingo tinha acabado. Agora, eu posso filmar aqui? Pode. Ok. Entrar a gente não pode, né? Não, pode sim. Pode? É só para mostrar desse como é lado? que é o local onde... Entra desse lado aqui. Desse lado? Porque aqui a gente tem as tabuletinhas douradas. Tá. A senhora pode mostrar para a gente contar para o pessoal. O que é a tabuletinha Eu dourada? só vou pedir uma coisa. Não anda no centro da sala, só na lateral. Ah, ok. Nunca anda no centro. Ok. Ok. E pode entrar de tênis? Pode, fica à vontade. Onde é que está o... Ah, aqui, né? Tá. Eu vou começar por aí. Eu fui para lá buscar. Não, mas ninguém percebe. Não, quando eu fui para Taiwan, eu fiz parte da delegação que foi buscar as relíquias. Ah, eu tenho duas amigas que têm... Uma ainda acho que está com a filha morando lá.
E a outra que morou bastante tempo lá e agora já está no Brasil. Casou com o escocês e veio para cá. Não quer gravar aqui essa pintura? Muitas pessoas vêm aqui no templo e não reparam nessa pintura. Eu também não reparei, né? Todo mundo entra e olha a imagem, né, e acaba não olhando para trás. Não vai dar, mas eu vou tentar. Será que vai pegar? Tá meio Não, escuro, não vai pegar. né? Ah, pegou. E aqui nós temos a imagem. Isso, essa pintura aqui, na parede oposta à imagem do Buda na sala central, representa o Buda Amitabha, porque aqui no templo nós praticamos o budismo também chamado Terra Pura. Então, o Buda Amitabha é o Buda da Terra Pura do Ocidente. Então, através da recitação do nome o Mitofo, a gente vai adquirindo bons karmas para renascimentos futuros. Entendi. Muito bom. Visto de cima, gente, olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês a estátua do fundador. Está lá embaixo. Fundador daqui, Lourenço? É, do templo e Templo. do monastério Fokansan. Ah, entendi. Aqui, então, é a Rua Venerável Mestre, e ele quem foi o fundador, não é isso? Isso, o mestre Sim. Essa placa, na verdade, foi a prefeitura que passou para a gente. A rua de trás aqui do templo, a prefeitura renomeou em homenagem ao venerável mestre Sim. E aqui nós temos uma estátua dele. Aqui no Brasil a gente acaba não conhecendo muito, mas o venerável, ele construiu em uma vida a maior ordem budista do mundo. E aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando no budismo, mas na Ásia o budismo é bem mais difundido e como a proposta do venerável é o budismo humanista, de levar o budismo para a sociedade, então todos os lugares onde Fokansan está presente existem os trabalhos sociais, como a gente já apresentou aqui, ó, os Filhos de Buda, e que maravilha. Procura sempre levar o budismo para a sociedade, porque o mestre ensinou para a gente que não adianta a gente vir para o templo, oferecer incenso, recitar um sutra, se o budismo ficar aqui. O budismo tem que ser daqui para fora. O mundo. Isso, porque o budismo é importante na nossa vida, no dia a dia, porque daí sim o budismo acontece de verdade. E o que nós temos aqui? Essa é a sala dos antepassados. Então, todo domingo, durante a cerimônia acontece todo domingo às 10 horas da manhã, no finalzinho todo mundo sai da sala principal, vem até aqui, a sala do Bodhisattva Tsigarba, ou sala dos antepassados, e nós fazemos uma prece aos familiares que já foram embora. Perfeito. Aqui é mais uma estátua do Buda, que está aqui no corredor, próximo da sala dos antepassados. Muito bonita também. Olha, gente, aqui é que está o tambor, que toca no dia 31, né? E lá embaixo está o sino, que também toca no dia 31 de cada ano, no final do ano, que nós tínhamos comentado antes. E o que nós temos aqui, Lourenço? Aqui é um museu de arte budista. Então a gente tem algumas imagens de Budas, Bodhisattvas, algumas imagens artísticas mesmo, representando um pouco da cultura chinesa e cultura budista. Olha que gente, que bacana. Eu vou até virar a câmera um pouquinho melhor aqui, para vocês perceberem. Coisa bonita. Que deusa que é essa aqui? Essa é a Bodhisattva Avalokitesvara, a mesma da fonte. É que aqui ela está representada com vários braços e várias cabeças, porque o voto da Avalokitesvara, da Kuan Yin, diz que ela fez o voto de ajudar toda e qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Então ela precisa de várias cabeças para ver e ouvir quem pede ajuda e braços para alcançar a todos. A Avalokitesvara, aquela que ouve todos os sons do mundo. E é aqui? Esse é o Buda na posição de Paranirvana, quando ele proferiu seu último ensinamento, o Sutra do Ensinamento Legado. Após esse sutra, ele veio a falecer, a gente diz que ele alcança o Nirvana, ele sai do ciclo de renascimento e morte. Essa é de novo a Kuan Yin, só que aí na representação muito parecida com estar na fonte. Gente, que coisa mais linda, não? Olha essa peça aqui. Isso aqui é diferente. Esse é o Bodhidharma, ele é um monge budista.
Historicamente, se acredita que ele foi um dos responsáveis por levar muitos ensinamentos budistas para a China e também ele é um dos criadores do Kung Fu. Ah, tá. Esse é o Tsigarba, aquela imagem que estava na sala dos antepassados. Ele é o Bodhisattva que ele fez o voto de ajudar a gente vem falecer. Então, se a gente cometeu algum karma, alguma coisa errada, ele nos ajuda a compreender o que a gente fez de errado para poder renascer e não cometer os mesmos erros e continuar evoluindo até a gente se tornar um Buda. Entendi. Gente, infelizmente acabou. Outro dia nós vamos voltar para nós vermos a flor do lótus e algumas pequenas coisas que não foram possíveis porque esse tempo hoje não está ajudando. Lourenço, eu não sei como te agradecer. Eu fico lisonjeada de estar aqui. E, gente, eu falo para vocês, Cotia tem muita coisa boa para se ver, muita coisa boa para se aprender e muita coisa boa para se estar presente. Venham, crianças, venham conhecer aqui. Eu tenho mostrado tanta coisa boa para vocês. E, ó, Fala Cotia está aqui também, hein? Você pode me fazer uma gentileza? Agradecer a mestra Valdir? Sim, Miaoyun? sim, a Abadesa Miaoyun. Porque ela me permitiu que fizesse essa filmagem toda e o Lourenço me fez essa gentileza. Ele tá sempre aqui, né? 22 anos sim, só, 22 anos voluntário aqui no templo. de voluntário, e ele fez esse favor para nós. Muito, muito bacana. Deus abençoe. Não é o caso, Buda é também. o meu, o Buda abençoe. E eu agradeço muito. Vou só estender um convite para todo mundo. Por favor. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, a gente tem a meditação. Às 14 horas, a mini palestra. Aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos a cerimônia. Primeiro e segundo domingo do mês, cerimônia aberta ao público. Terceiro domingo do mês, às 10 horas, nós temos meditação na sala principal com as mestras. De sábado são com os voluntários. E no quarto domingo do mês, nós temos os Sons do Mundo, onde nós cantamos canções budistas. Então, esse domingo, nós temos as canções budistas. Venham Repete ver. já o meu endereço. Estrada Fernando Nobre, 1461. Perfeito. Bom, Muito, obrigado. muito obrigado mais uma Então, vez. E aí, o que vocês já acharam? Lourenço é fenomenal, né? Lourenço, um abraço para você. Obrigada pela compreensão. Obrigado por nos mostrar tudo sobre o Templo Zulai. E, ó, aquele abraço nosso. Fala Cotia, sempre presente e agradecendo a todos. Eu tenho que falar agora para vocês a nossa próxima atração, ou seja, a nossa próxima reportagem, é um pouco complexa. E olha, deu um baita de um trabalho para filmar, que são mais de 5 quilômetros de extensão. Vocês sabiam que aonde fica o maior jardim de orla, jardim ao ar livre do mundo? Vocês não sabiam, né? Mas já vou contar. Em Santos, gente. O maior jardim em extensão. Esse jardim tem 5.335 metros de extensão, 5,3 km. Desde a ponta da praia até o Zé Menino lá embaixo. E eu vou mostrar para vocês. Tudo desde lá até lá. Os monumentos. São 38 monumentos diferentes. É claro que eu não apresentei todos para vocês, porque a quantidade é muito grande, o nosso programa não comporta, que o nosso programa é pequeno. Mas para vocês terem uma ideia da extensão, tanto o Templo Zulai quanto o maior jardim, lindo, maravilhoso, leva um pouco de tempo para mostrar, não é? Então, por isso que hoje nós só temos 2 programações. Quarta-feira que vem tem mais, tá? Quarta-feira que vem nós estamos aí de novo, ok? Então, só para dar um resumo, porque como o tempo não estava ajudando na gravação, não estava muito legal. Eu demorei 3 dias para conseguir filmar, porque o tempo estava péssimo. Aí, ó, hoje teve, vai que vai, e nós filmamos, tá? Então, como eu estava falando para vocês, além da extensão de 5.000 metros, nós temos uma área total de 218.800 metros quadrados. Entre a praia até o final
do jardim, nós temos de largura entre 40 e 80 metros, mas a maior parte fica entre 40 e 50 metros. Além disso, é bom se falar que desde 2002 nós estamos no livro do Guinness, o livro dos recordes. Nós estamos lá. O brasileiro está lá, o Brasil está lá, Santos está lá. Eu tenho que agradecer a Santos também, porque a reportagem, a meu ver, está uma gracinha. Espero que vocês também gostem, né? Nós temos também nesse jardim cerca de 70 espécies diferentes de plantas. Então, a diversificação de plantas também é grande. As árvores, cada árvore mais antiga, coisa mais linda. Eu mostrei alguma coisa para vocês. Não dava para mostrar tudo, a minha vontade era mostrar tudo, mas não deu. Foi devagar, né? Mas tem também, como eu falei, os monumentos, eu vou explicar cada um deles que eu consegui. Tem uma espécie de um parque que vocês vão gostar muito. Olha, só vendo mesmo, né? Bora lá ver? Vamos lá? E aí, crianças? Vocês sabem onde fica o maior jardim ao céu aberto em orla marítima do mundo? Ah, sabe nada, vai. Pois é no Brasil. Exatamente aqui onde eu estou, ou seja, na Orla Santista. Vocês sabiam que esse jardim tem 5.500 metros de extensão? Quase 5.500, são 5.335, se não me falha a memória. De extensão. Agora, a área em si são 218.000 metros e 800. Nós temos aqui cerca de 38 monumentos. E nós temos aqui um registro no Guinness, ou no livro dos recordes, como sendo o jardim mais extenso e muito bonito. Vamos olhar? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. E olha, eu estou aqui no Parque da Juventude, em Itararé. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Aí está, ó. Parque da Juventude em Itararé. Olha que coisa bonita. Vocês vejam que nós temos aqui uma pista para bike, bicicleta, né? Bem extensa. Ela tem uns 5 quilômetros de extensão. Vou mostrar para vocês mais de perto. Bom dia, senhor. Boa caminhada, hein? Aqui tem para skate, né? Muito bem feito, ó. A garotada gosta de usar aqui. Aliás, não é essa garotada não, né? Tem muito adulto. Tem os barzinhos. Tem o parquinho para as crianças. As informações turísticas. Mais quiosques. Do lado de lá, a avenida. Avenida Beira-Mar lá, que vai até o final. E lá no fundo, né, não poderia deixar de ser nosso mar. Mas vamos ver mais outras coisas, vamos embora? Olha, quadra. E aqui nós temos uma quadra para basquete. Hoje é dia de semana, então não tem tanta gente. Eu estou aproveitando que não está chovendo para mostrar para vocês. Olha como isso aqui é extenso. Vamos para um outro ponto. Tem loja de artesanato. Vou mostrar para vocês um outro ponto. Vamos embora. Ainda aqui em Itararé, num outro trecho, nós estamos vendo aqui um monumento ao ciclista, tá vendo? E aqui nós temos a pista do ciclismo. Olha que bacana. E tem também ali, olha, vocês estão vendo aqui, ó. Nos fins de semana,
Vai até lá no morro, ó. Vamos chegar lá mais perto para ver de perto. Segundo consta, neste jardim, nós temos 38 monumentos. Alguns deles já vou mostrar para vocês. Olha a quantidade de pássaros diferentes que tem aqui, ó. Quero-quero. Olha quanto pássaro. E ali está então as cadeirinhas que vão daqui, da praia, até lá em cima, no morro. Vão até lá e voltam, tá vendo? Lá em cima, ó. E vocês estão percebendo o trato com essa grama? Olha só que coisa espetacular. Quando se quer, se tem coisas lindas, não é? É só querer, né? Ali no fundo está a Ilha Pochá, vocês estão vendo? Aquele morro lá no fundo, com aqueles prédios em cima. Muito famosa a Ilha Pochá. Aqui nós já estamos na praia de José Menino, outro bairro. São 7 bairros no total. E vocês vejam que o jardim continua. Tá vendo? O jardim continua. E o jardim tem trechos de 50, de 40. Parece que tem um trecho até de 80 metros de largura. Dá uma espiada, que coisa linda. Olha só o monumento que tem aqui. O mar, as pessoas fazendo caminhada. É de tirar o fôlego, gente. Olha que coisa mais linda. E Fala com tia, tá aqui também, gente. Fala com tia. Aqui nós temos mais um mirante, com muita gente lá embaixo praticando surf. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ah, consegui, olha lá. Olha lá, crianças brincando. Lá embaixo se vê a continuação do jardim. Vocês estão vendo como ele é extenso? Olha lá, todas aquelas árvores lá. Toda a orla. Ainda aqui na Praia Zé Menino. E aqui nós temos um skate, mas profissional mesmo. Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima para mostrar para vocês já a pista profissional. Consegui chegar aqui. Estão vendo? Olha só que estrutura profissional. Não, só uma. Só uma. Olha quem eu encontrei aqui, o Felipe. Ele vai contar para nós como é que funciona isso aqui. E aí, Felipe, o que é toda essa coisa, a estrutura linda que tem aqui? Então, a gente está aqui no Quebra-Mar, na pista de skate do Chorão. Eu ando no parque. É uma pista de skate que tem as Olimpíadas. É a modalidade olímpica, né? O parque e o street. Aqui a gente está no parque. É como se fosse uma piscina, só que sem água. Só que agora tem novas modalidades, né? Tem novos modelos. Tem o pudim, tem a 45, é diferente do bowl, é uma modernidade, né? É uma Bacana, pista eu não muito entendo legal. nada, aí você está me ensinando alguma coisa. É bom porque, no podcast Fala com Tia, a gente aprende muito, inclusive com você, né, Felipe? Legal, sim. Você dá uma colher de chá para nós, dá uma rodadinha para mostrar como funciona? Claro, vou lá. Posso te filmar? Pode filmar, claro. Beleza, vamos lá. Vai lá, Felipe. Nossa. Que lindeza! Dá outra saída aqui. Foi Tá bom. linda de moto. Dá mais uma saidinha aqui Tá pra bom. nós. Saindo aqui? Eu achei demais. Você é louco. Meu Deus do céu, ó.
Tua mãe sabe que você faz isso? Claro. Muito obrigada, Felipe. Muito Foi uma obrigado a gracinha você. Deus te abençoe. Abraço, Ó, igualmente. fala com tia, tá nessa também. É. Ali embaixo a gente está vendo um instrutor ensinando a criança, a mãe dele aqui, o mar no fundo. E ele está aprendendo uma belezinha, ó. Realmente uma lindeza isso aqui, gente. Uma lindeza. Esse jardim guarda muitas coisas, muitas surpresas. Vamos conhecer mais algumas? Vamos lá? Gente, é magnífico isso aqui. O bom de ter vindo num dia de semana é que dá para mostrar com tranquilidade. Mas isso aqui no domingo fica repleto, é lindo demais. E olha só, gente, como continua lindo demais, ó, sempre na beira da praia, trechos maiores, trechos menores. Isso aqui ficou um parque lindo. Olha só, tem mais skate, mas esse aqui é amador, aquele lá era profissional, como o Felipe falou, né? Lá embaixo nós temos mais playgrounds. Aqui vários bancos para você sentar, para você se acomodar, para passear, meditar, fazer caminhada, andar de bicicleta. E lá embaixo já tem uma turminha jogando bola, olha lá. Olha lá, estão jogando bola ao cesto, como se falava antigamente, basquete. Olha lá que belezinha. Aqui tem mais um playground para crianças. Muita gente passeando. Apesar de ser um dia de semana. O tempo não está ajudando para ficar bonito, mas está dando para vocês entenderem e apreciarem, não é verdade? E ali está a entrada daqui do parque. Eu vim pelo outro lado para mostrar para vocês o monumento, mas vocês vejam que a entrada do parque é exatamente no jardim. Olha, essa quadra é aquela quadra de basquete 3x3, tá vendo? E o pessoal tá aí brincando. E ó, o jardim continua. E aqui, gente, a gente está num outro monumento. E este monumento é dedicado ao Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo está aqui, ó, que coisa linda, gente. Olha que monumento mais lindo. Olha só que beleza, gente. E o jardim continua, vocês estão vendo? Não acaba nunca esse jardim, ó. Avenida do lado de lá. E o jardim aqui. Sempre muito bem cuidado. Alguns dos monumentos eu vou mostrar para vocês, não são muitos, tá? Os principais, ou os que forem mais bonitos, eu vou mostrando. Aqui mais um monumento. É um monumento ao surfista, né? Tem mais um monumento ali ao surfista também, ali ao fundo. E a continuação do nosso jardim. Olha que coisa mais bonita. Muito, muito bem tratado. É uma homenagem ao pioneiro surfista. Como o nome está apagado, eu não sei bem quem, mas muito bacana, hein? E aqui é o Porto 3, ó. E aqui nós estamos na fonte 9 de julho, ó. Olha que coisa mais linda. Olha o lugar, olha as bandeiras. A nossa bandeira, a bandeira paulista e os outros estados. E aqui nós temos o bondinho, gente. Olha lá o bondinho, olha que gracinha. Tudo dentro desse jardim que eu falei para vocês. O maior jardim do mundo, em extensão e de orla marítima, ao céu aberto. Olha só que belezinha.
chafariz está funcionando e o jardim continua. Aqui é o mirante para o mar. O tempo não está ajudando, né? Ali ontem teve telão, então a turma estava assistindo o jogo. Aqui a gente continua mostrando para você o jardim. O jardim continua. Super bem cuidado. E aqui com orgulho a turma fala, olha, o maior jardim do mundo. A ciclovia que eu falo para vocês. E aqui é o Gonzaga, gente. Onde está o bondinho e onde está o chafariz. Olha só, olha que coisa linda. Ó. Aqui nós temos árvores de muitos e muitos anos aqui. Olha que gramado bem cuidadinho. Gente, essas árvores são de tirar o fôlego. Olha, gente, que coisa. É demais, hein? É demais. E a gente aqui continuando mostrando para vocês o jardim que não acaba nunca. Eu vejo que as calçadas são largas, bonitas, harmoniosas também, para fazer caminhada. E tem muita gente fazendo caminhada aqui. Vocês vejam que aqui, beirando o mar, desse lado de cá, tem calçada para caminhada também. Então você pode ficar lá do lado da via, ou você pode ficar aqui admirando o mar. E aqui nós temos a concha acústica. Olha só que coisa bonita para apresentações. Lugares para se sentar. Bacana, né? Eu nem sabia disso. Bacana, hein? É, fala com tia, tá em todas. É, e o jardim continua. Aqui é o posto 4, onde fica o acústico, tá? Arquibancada. E aqui, gente, nós temos uma homenagem ao Vicente de Carvalho, o poeta do mar. Olha só que bela homenagem. Imponente, ó. É uma pena que o tempo não está ajudando hoje. Ó, faz 3 dias que eu estou querendo filmar e não consigo. E o jardim continua, gente, ó. Olha que beleza. Tá vendo? De um lado e do outro. Tão lindo de um lado como do outro. E aqui nós estamos de homenagem de uma homenagem a Santo Antônio. Ainda no jardim. Vocês estão vendo? E do outro lado da avenida, eu vou mostrar para vocês, está a igreja de Santo Antônio. Bem antiga, vocês estão vendo? Isso aqui é uma relíquia. Bacana, né, gente? Muito bacana. E aqui a gente está na Praia da Aparecida. Muita gente andando, gente meditando, passeando. Mais um chafariz ali, que daqui a pouquinho eu vou mostrar de perto para vocês. Aqui do lado do mar. Lá embaixo o forte, o canal. E o jardim continua. E aqui temos mais um chafariz.
E aqui atrás nós temos um palco onde são feitas brincadeiras para crianças, principalmente no fim de semana, né? Bacana, né? E ainda não terminou, hein? É encantadora essa praia de Aparecida. Muito encantadora. E aqui nós estamos chegando ao final do jardim. Aqui nós temos a sereia, o monumento da sereia. E lá embaixo nós temos o Aquário de Santos, mas ele está em reforma. Quando ele voltar a funcionar, eu venho aqui e faço um vídeo para vocês, tá bom? Ali nós vamos até o monumento do Cristo, abençoando Santos. Vamos lá de perto olhar. E aqui nós temos um monumento dedicado às almas do purgatório. Os devotos vêm até aqui, e aqui nesse poço, vamos chamar assim, são depositadas velas, ali tem pão e outras oferendas. E aqui nós estamos praticamente chegando ao fim. Eu só vou mostrar mais umas coisinhas interessantes que tem ali pra frente, mas estamos no final. E é nessa calma que a gente encerra a nossa pequena reportagem, mostrando para vocês o fim do jardim. E lá embaixo, aquela parte branca lá do outro lado do mar, é onde fica a marinha que toma conta da entrada aqui do porto. Muita gente tirando foto aqui nesse monumento. Nossa reportagem aqui em Santos, mostrando o maior jardim. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho, mostrando tudo para vocês. E até a próxima. Que demais, né? Que demais. As caminhadas, a turma andando de bicicleta, os passeios que a turma faz até lá, as brincadeiras. O envolvimento é muito grande, é muito gostoso de se ver, uma tranquilidade, a meditação, contemplação. E tem um trecho lá que hoje não foi possível mostrar, que é onde o parapente desce. Eles saem dali de cima do morro e depois eles descem ali. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês, eu vou até lá em cima filmar para vocês. De repente até eu venho com eles, lá de cima até aqui embaixo, vamos ver se eu crio coragem. Mas olha, de qualquer forma, eu só tenho que agradecer para vocês por mais um programa. Lembrando que no próximo mês de agosto, nós vamos estar também lá na TV Granja. Então, vamos esperar mais um pouquinho só, mais um mesinho só, e em agosto vamos tentar melhorar o nosso programa. Então, a Raquel e eu agradecemos a vocês a compreensão, o apoio, e peço para vocês que continuem nos querendo bem, porque não custa nada, né? Fala com Tia tá em todas, hein, gente? Não importa que Fala com Tia, não é só com Tia, Fala com Tia tá no Brasil, tá no mundo. Só que é com Tia que tá falando. Tudo bem? Então deem o seu like, por favor. Continuem nos prestigiando. Compartilhem, se inscrevam. E até o próximo programa. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.